Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o General R3, esse é o projeto Semente das Ruas. Eu venho até aqui trazer para você muita novidade. Antes, eu vou me apresentar com categoria para você entender o que eu vim fazer aqui. Venho através desse projeto ensinar você a formação da poesia. Nós vamos entrar em partes até conhecer um pouco mais dessa poesia, porém é um assunto muito profundo. São 10 aulas e eu vou dar mais ênfase na formação do texto, para você aprender a fazer seu texto, para você conseguir desenvolver algumas letras que podem ser cantadas ou não. E para começar, eu vou me apresentar para você. Eu, Rodrigo Castejão, conheci o movimento hip hop em 1995, quando no interior de São Paulo fui morar com uma avó e perto da casa dessa avó tinha uma pracinha, uma praça pública, onde o pessoal treinava, na época com papelão de geladeira. Colocava o papelão no chão, fazia uma enorme roda e todo dia esse pessoal treinava o break, que vocês vão aprender com o Fabinho depois, o break. Eu estou aqui para falar de poesia. Porém, eu comecei no break também. Foi ali que eu iniciei, eu conheci a causa hip hop, a vivência do hip hop pelo lado de dentro. Aprendi a ser discipulado pelos mais velhos, né? Vamos dizer assim, a disciplina eram os mais velhos que davam. Tipo, tá com tênis sujo? Você não vai no rolê com tênis sujo. Não tá com uma roupa legal? Não vai no rolê com essa roupa. Na época era bem rígido, até porque a gente morava num bairro muito perigoso e esse bairro, com toda a oferta de criminalidade que tinha, era a única forma de fazer com que os jovens ainda entendessem tudo aquilo ao redor sem se envolver. E assim eu conheci o hip hop, que trazia uma entrega de forma violenta, a qual determinada parte da sociedade discriminava pela forma que entregava, mas a entrega a violência era nas palavras, era a forma de expressar aquela poesia, que eu também vou ensinar você a fazer tudo aqui. Porque a poesia, ela é bela? Nem sempre ela é bela. Ela pode ser bela, porém o jeito que você entrega, a ênfase nas palavras, a agressividade na voz, faz com que a mudança da sua poesia chegue ao ouvido alheio, de certa forma, e atinja determinado ou outro conceito daquela pessoa sobre o seu texto. Em 1995, quando eu comecei no break, obviamente eu era um garoto muito vergonhoso, tinha muita vergonha e tinha muita dificuldade de expressar tudo aquilo que eu sentia. Eu comecei a me expressar melhor depois que eu comecei a escrever. Na época eu queria fazer rap, na época era meu sonho. Via a galera fazer rap e eu pensava que eu poderia fazer um rap e já chegar para cantar. Naquela época não era bem assim, fazia o rap, aí o cara que ia cantar te convidava para fazer 2 rimas antes dele entrar, para testar o microfone dele, e até mesmo para aprender a ter essa certa disciplina, para não andar muito à vontade na vila. Conhecendo o break, adentrei, tive a satisfação de conhecer caras que hoje assim são verdadeiros ícones do break. Nós somos aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu tive honra de ver amigo meu, depois de aposentado, vir ser jurado de alguma batalha que acontecesse aqui. Um exemplo, vi pessoa que dançou na mesma roda que eu e disputar campeonato mundial de break. Isso são coisas que, com o passar do tempo assim, eu tenho muita honra em dizer. E como todo breaker aposentado, eu aprendi a fazer as minhas rimas. No começo era simples. Vou fazer rima. Legal. Só que, com o tempo, eu comecei a desenvolver um amor pelas rimas que eu fazia. A rima, ela conseguia representar o que eu sentia. Eu conseguia transferir o que eu estava sentindo naquele momento através do que eu estava rimando. Aí veio a ideia, falei,
vou falar do cotidiano, mas eu quero fazer o rap com a minha visão. E para muita gente que não conhece o rap ao pé da letra, o rap ele é ritmo e poesia. Muitos dizem que não, porém mesmo na atualidade falam, o pessoal usufrui mais da rima. Aliás, usufrui mais do ritmo que da rima. E eu discordo, porque a poesia ela nem sempre tem que ter um resultado final. A poesia ela é a liberdade de expressão. Se não, meu querido, esse rapper estava fazendo um poema que precisa estar dentro de uma regra, que nós vamos falar depois. Com esse contexto geral, a poesia ela vai ser... Você vai conseguir diversificar ela. Ela tem que ter a lírica, que é o modo de expressar ela. Usando a lírica das palavras, vamos chegar num texto final. Poesia vem da Grécia. Quando surgiu a poesia, assim diz a história, que não dá pra gente saber ao pé da letra se é verdade ou não, mas quando a poesia surgiu, ela era cantada. Até porque ela era feita pelos menos favorecidos, que não tinha condição, ainda não tinha meio para chegar a uma escrita. Não tinha como estudar para fazer essa escrita. Com o passar do tempo, ela foi expandindo de uma forma em que dava voz a essa gente, certo? E como ela era cantada, não precisava, não tinha regra, que cantando você não tem regra. Eles usavam a lírica. E hoje, vamos dizer que um músico, quando ele é muito exigente, ele faz tudo na métrica. O que é a métrica? A métrica, creio que vocês vão aprender com o Guilherme GF. Mas a métrica, ela faz o contexto geral daquela frase. E agora nós vamos trabalhar a subdivisão da poesia. Quero explicar para você como forma a poesia. A poesia, ela é formada por 4 versos. Cada verso forma uma estrofe. Assim, a poesia é estruturada, porque a poesia ela não precisa ter sentido. Ela não precisa ter ela não tem uma regra, a poesia. Isso é uma divisão que fica como uma marcação para sonorizar melhor a hora que você for expressar ela. Então, dentro esses 4 versos, que serão 4 linhas da poesia, você vai formar uma estrofe. Que não precisa, pode estar falando batatinha com bananinha. Rimou, né? Batatinha com bananinha rima? Rima. Então, pode ser rimada ou pode estar rimando batatinha com pneu. Não foi legal essa, mas pode também. Ou digamos, a poesia não tem regras, o que tem regra é o poema, que vai ser um outro assunto, que depois eu vou explicar melhor. Agora vamos dar início na aula de poesia para você entender bem o que nós estamos falando. Essa poesia como forma de expressão artística, ela tem o poder de levar a pessoa, você vai levar a pessoa ao que você está imaginando. O que você quer transparecer com essa frase? Eu, por exemplo, quando gosto de falar, eu gosto de ir lá na veia, assim, falar tudo aquilo que eu tenho vontade. E nem sempre é o que as pessoas querem ouvir. Portanto, digamos que a poesia você solta ela e pega quem gosta dela. Eu vou recitar um trecho de uma poesia minha e depois eu vou detalhar ela para você entender a forma da construção. Como eu construí as estrofes dessa poesia. Certo? Eu vou fechar meus olhinhos que eu preciso me concentrar muito. Lá vem os meninos brincando no trilho. O trem desativou no vagão vários riscos. É o contraste do tempo, é o dormente ruído. Disputa de tag urbaniza o picho. Vermelha à tarde, poeira subindo. Ferrovia morrendo, é o progresso fluindo. iPad e iPod na mão dos meninos. Aposentam as bolas, pipas, carrinhos. Estação que lota a lembrança remota de um tempo vivido. A senhora que chora a perda do marido. Bêbado, alcoólatra, morreu dividido. O farol acendeu na madruga um grito.
Perdeu tanto sangue cepado num trilho, feito animal, sangrado, um bicho, catarata esconde, o olhar mortiço. A história desfez, hoje é por o lixo. Eu escolhi como nome para essa poesia Menino aos Olhos do Tempo. Eu procurei expressar dentro de todo um contexto o homem como sendo menino. E o tempo. O porquê o homem como sendo menino? Porque aos olhos do tempo, nós somos meninos. Então, e esse mesmo tempo, que é uma marcação que o homem criou, né? Uma marcação de, tá velho, tá novo. Com a marcação do tempo, lá se foram as ferrovias. Com a chegada da modernidade, a tecnologia, né? Lá se foram as rodovias. E ficou uma marca do tempo, uma marca muito bonita. É onde eu brinquei bastante com esse lance do novo e do velho. Um exemplo, lá vem os meninos brincando no trilho. Lá vem os homens brincando no trilho. O que seria o trilho? A vida. Então lá vem homens brincando na trilha. O trem desativou no vagão vários riscos. Quer dizer, o trem parou e lá vários riscos. O risco que eu quis dizer, a galera que é do movimento underground tem os pichadores. O risco que eu falo é as tags de picho. Tipo, alguém foi lá, tá parado, tá tudo detonado, alguém foi e fez o picho. E é sobre isso que eu falo nesse pedaço. É o contraste do tempo, é o dormente ruído. Dormente é a madeira que intermeia os dois trilhos. É um dormente de madeira. Aquele dormente ruído. A corrosão, ela é algo que o tempo, chuva e sol, passa por ali, corroeu. Então eu quis mostrar isso nessa frase. Porém, quando eu vou suar um pequeno trecho dela, vê se você consegue encaixar as palavras. Lá vem os meninos brincando no trilho. O trem desativou no vagão vários riscos. É o contraste do tempo, é o dormente ruído. Disputa de tag urbaniza o picho. Fica fácil você ver que contém uma lírica. E essa lírica, eu consigo colocar ela, a pausa dessa lírica, eu consigo colocar ela numa métrica. É onde, digamos que o músico exigente vai conseguir pôr essa poesia dentro de um metrônomo, colocou a poesia no ritmo, aí virou um rap, digamos, ou virou uma música, como várias outras. Nesse trecho citado, eu citei 4 versos para formar uma estrofe. Eu estou usando o quarteto. O que quer dizer? Cada verso, uma linha. 4 linhas, um quarteto. Então, esse quarteto eu estou usando uma estrofe. Isso já seria a estrutura de um poema. Essa é a diferença do poema para a poesia. A poesia não tem muita regra. Você vai colocar isso tudo uniforme dentro de uma lírica, rimando ou não. Já nessa estrutura que eu passei, é um poema, porque ele está estruturado tanto no meio, quanto a sonoridade no final das frases, a rima no final e a sonoridade no meio das frases. Pode também existir um exemplo, o dístico. O que é o dístico? O dístico é uma poesia que contém dois versos, ou seja, contém 2 linhas. Para isso eu vou recitar uma outra poesia minha, digamos assim, que ela é um disteto apenas. Tentei sobreviver de amor. No almoço, almocei lágrima. Na janta, sofrimento e dor. É um disteto, onde nós temos 2 linhas, eu consigo dizer tudo que eu preciso nesse determinado trecho. Nessas subdivisões, nós temos disteto de 2 versos, terceto com 3 versos, quarteto com 4 versos
e o quinteto ou quintilha com 5 versos. Dentro dessas qualificações de versos que eu citei, a gente consegue subdividir ainda mais esse grupo. Podemos ter um exemplo, versos livres e versos brancos, um exemplo. Onde nós vamos ter a mesma estrutura de verso, porém dentro desses versos não tem rima. Nós temos como um baita de um exemplo o Mário Quintanilha. Mário Quintanilha era quem fazia muito isso. Ele colocava a estrutura e por vezes algumas poesias eram... não tinha métrica. Aí... mas isso não era poesia? Como não? É poesia. Poesia não tem regra. E a poesia, com o passar do tempo, por ela ter essa proximidade com o pessoal menos favorecido, digamos assim, não precisa-se de muito estudo para fazer poesia. Tivemos poetas que não sabiam escrever, tipo, eles falavam repetidas vezes aquela mesma frase para poder memorizar aquilo e dar continuidade no dia seguinte. E às vezes, quando eu vou fazer a poesia, eu escrevo tanto uma frase reformando outra, que quando eu termino, meu irmão, já tá tudo decorado. Às vezes, quando eu vou para a segunda parte da música, a primeira parte eu já decorei. Vou fazendo, refazendo. Quando vou para outra parte, já decorei. É basicamente isso. E o rap entrou, a poesia ela veio entrando nesse... A poesia ela entrou na musicalidade, no gênero musical rap, por conta disso. Por ser algo que as pessoas tinham proximidade, foi algo que começou, diz a história, que não tem como ser uma fonte total confiável, que lá no começo, na Jamaica, aonde tem alguns registros que dizem que iniciou o rap, lá na Jamaica, os toasters usavam discursos em forma de lírica para poder ter atração do povo, porque eles não tinham dinheiro e toasters era um partido político. Então esse partido político era um partido muito quebradão, não tinha dinheiro. O que eles faziam? Faziam um discurso interessante. Qual era a forma de discurso? Fazer tudo rimado. Pensa, o cara pegava todos os problemas da sociedade, ia para a praça pública e começava a falar tudo rimado os problemas. Até para poder chamar o pessoal para perto do discurso dele, para que ele pudesse expressar o que ele precisava falar. E assim, com o tempo, foi feito o rap, quando esse estilo, né, vamos dizer assim, houve uma debandada na Jamaica, o pessoal foi para os Estados Unidos, e assim começa nos Estados Unidos a galera a usar essa forma poética, que até então não tinha nome, não era rap. Hoje a gente fala que é o início do rap, mas poderia não ser, poderia ter virado outra coisa. Porém, dizem que o início do rap foi aí, com esses versos, aproximando os mais necessitados, o pessoal que trabalhava em indústrias nos Estados Unidos, começou a usar isso nos horários de almoço. Começou a usar esse discurso lírico, vamos dizer assim. E isso veio, trabalhou de uma forma, lapidou de uma forma o caráter do rapper, que, por incrível que pareça, os rappers mais interessados, você vai descobrir o real sentido de uma devida palavra por ouvir uma música. Você ouve a música e fala, o que o cara quis dizer com isso? Vou pesquisar. Então ele aguça seu desejo, através de uma palavra que ele consegue pôr dentro dessa poesia. E como ele pôs essa palavra dentro dessa poesia? Essa é uma pegada. Só tem um jeito, estudando. E por mais que eu gostasse do rap, por mais que eu gostasse de falar o que eu queria, por mais que a poesia não... Pois é, a poesia não tem
Não tem fórmula mágica, não tem, é o dom, ele faz... Não, não é dom, é técnica, desenvolvimento de técnica e estudo. A oratória, a mesma coisa. Você vai conseguir entregar essa poesia com uma boa oratória graças ao seu estudo. Sem estudo, não vai ter oratória legal. E não tem fórmula mágica. O cara, você vê, nossa, o cara tá cantando cada vez melhor. Por quê? Ele tá estudando cada vez melhor. A forma dele pôr a poesia, a forma dele escrever. Eu evito, quando eu vou fazer meu texto, tem uma palavra que eu tenho dificuldade de falar, eu evito colocar ela no meu texto, substituo. E às vezes eu coloco uma que eu acho uma palavra, falo, essa vai trazer mais docilidade para determinado texto. Eu uso ela. Essa vai dar, a forma de eu entregar ela vai ser mais agressiva. Eu uso ela, entendeu? Você vai ter que estudar a palavra que você se identifica mais. Aquela palavra que você fala, essa palavra me soa legal. E usar essa palavra na formação do seu texto. Na formação do versos livres, um exemplo, eu poderia falar, montar um texto legal, sem fundamento, não precisa ter rima. E falar, é um verso livre, é uma poesia, porque a poesia é a palavra criação, é o criar da arte, né? A palavra poesia, ela veio dessa ideia de colocar que a poesia, ela é o criar da arte. Então, é a sua arte, é o seu texto. Aí as pessoas, é errado quando uma pessoa julga, fala, mas esse cara não é poeta, olha o que ele escreveu. Já se vê que ele não entende de arte, pois a arte, a poesia, ela tem essa interpretação, né? Você fala, não, cara, é o texto dele. Essa é a forma dele expressar. Identificando ou não, é a poesia dele. Com o passar do tempo, eu olhando, aprendendo esse lance de métrica, versificar, né? O lance de versificar, pegar uma frase e conseguir versificar ela. Vocês vão aprender melhor na aula do GF, que ele vai falar também sobre o ritmo. Então fica mais fácil. Se você conseguir formar frases com palavras que soam de formas parecidas, um exemplo que eu dou. Quando eu falei há um tempo atrás, nessa mesma aula, lá vem os meninos brincando no trilho, o trem desativou no vagão vários riscos. Se vê, as palavras não são tão parecidas. É o jeito que eu entrego elas que ficam mais parecidas. Se você procurar essa lírica dentro de uma métrica, digamos que perfeita, você consegue um texto mirabolante. Um texto que as pessoas vão falar, cara, que talento que você tem. Olha para você ver que legal, você pode estar aprendendo aqui, no Sementes das Ruas, a fórmula mágica de fazer um texto mirabolante. De certa forma, não vai ser qualquer pessoa que vai te entregar isso. O meu texto eu faço assim para ficar bem legal. Não vai ser. E aqui você está tendo a oportunidade de aprender. Procura a sonorização das palavras. O que vemos hoje? O pessoal fala, mas... Um exemplo que dou, muita gente critica, de certa forma, o funk. Eu, particularmente, respeito o funk. Eu respeito a forma que eles escrevem, porque eu creio que a forma deles usar aquela poesia é o que consegue tirar eles do mundo que eles queriam sair por alguns segundos. E já tivemos isso no passado. Um dos grandes exemplos é o Lima Barreto, que o Lima Barreto foi o primeiro escritor negro, e foi um escritor, para ter ideia, ele era afilhado do Dom Pedro II. E por ser negro, e aquela época não era legal, negro não era transitável, que foi uma época muito,
Vamos ser sinceros. Negro não transitava, ele era um cara que tinha uma boa técnica. E lá ele começou a fazer uma coisa que todo mundo subjulgava. Falava, esse cara é maluco. Ele escreveu um livro usando um eu lírico feminino, onde ele se passava por uma mulher. E naquela época ele foi muito julgado. E é o que acontece hoje, por vezes, com uma galera do funk. Às vezes fala, mas o texto dele não é legal. É o que ele tem por perto, é o que ele está usando o que ele tem por perto. Então, se frequenta essa aula, se aprende, se quer aprender, põe dentro de uma métrica, essa lírica, usa o seu texto e faça do jeito que você quiser. Tendo seguidores ou não, aí vai de você escolher o que você quer ser quando crescer, né, meu guri? Então, na poesia contemporânea, vamos dizer assim, os rappers dominaram a poesia? Por que ele falou só de rappers? Porque no contexto atual é mais fácil você entender o que eu estou falando através da observação dos rappers. Portanto, qualquer música que você for ver, você vai achar uma poesia. Eu, por exemplo, desde criança, o meu pai ouvia moda de viola, que é algo que espanta a sociedade moderna, de repente. Nossa, ele ouve moda de viola. Eu aprendi muito ouvindo as modas de viola que meu pai ouvia. E eu pego a estruturação dos textos, da moda de viola, para a estruturação não digamos do rap agora, o new school, vamos dizer, o rap old school. A estruturação do texto é a mesma. É um humilde trabalhador que sofre pela namorada, ele é pisado, ele é julgado, ele é condenado. No rap old school, é praticamente o mesmo discurso, só mudou o ritmo. Mas o discurso, a estrutura do discurso dentro do texto é praticamente o mesmo. Eu li em uma revista que, hoje em dia, Shakespeare teria dificuldade de sobressair com as poesias dele. E que talvez o Snoop Dogg poderia ser maior que o Shakespeare hoje. Tem noção disso? Onde chegamos? Digamos que, vamos pegar leve, né? O Snoop Dogg também não é isso tudo. Porém, hoje, no meio de tanto talento, tanta informação, através das redes sociais, a facilidade que o jovem tem para estudar, tá com uma preguicinha, digita no Google. E na época do Shakespeare, como estudava? Não tinha Google. E com isso os rappers chegaram dominando o cenário. Legalzão mesmo. Porque o rapper não tem dinheiro. O rapper ele trabalha com o que ele tem. O que ele tem mais próximo, vamos dizer assim, é um mar de problema ao redor dele. Por isso que a pessoa fala, mas ele fala coisa triste. Não, ele expressa o que ele tem ao redor dele. Infelizmente, não tem só alegria. Eu, por meio assim, procuro protestar a alegria. Eu procuro ver o gesto bonito em coisas simples, ou um gesto nobre em coisas simples. Eu expresso muito sobre isso. Eu visitei a favela. Quando eu voltei da favela, eu fiz uma música falando sobre. E falando a minha visão sobre aquela favela, sobre aquele povo. Então, você vai colocar o seu texto em cima do seu conhecimento e vai passar a anotar o texto de outras pessoas. Fazer um peneirão, vamos dizer assim. Sempre que eu participo em alguma escola, eu pergunto para os adolescentes, quem ouve Proibidão? Todo mundo ouve Proibidão. O funk proibidão é um gênero que tomou conta da periferia. Aí você vai peneirando, pergunta, quem ouve proibidão na frente da mãe? Na frente do pai? São pouquíssimos que ouvem na frente da mãe e do pai. Só que eles têm proximidade. Isso chega até a mão deles sem precisar passar pela mão dos pais. A oferta é muito grande disso tudo. E, infelizmente, se for ver assim, o assunto, se for colocar a poesia dentro de um texto geral,
o cara não tem paciência de estudar. Ele vai fazer o que ele entende, do jeito que ele entende, por preguiça às vezes de ler 10 linhas e tentar entender o que você está tendo esse acesso fácil, dinâmico, muito legal que o Semente das Ruas está patrocinando a você aí de casa, meu querido. Então, nessa primeira aula nós vamos ficar por aqui. Quero falar para você, se prepara para a próxima aula. Se você gostou do nosso conteúdo, vem coisa muito bacana por aí. Você vai poder estruturar o seu texto. Sementes das Ruas vai estar colocando na página do Sementes das Ruas. Você vai poder estar conferindo de perto. Então, não perca. A nossa próxima aula vem recheada de coisas boas para você.